Jesus de Nazaré, conhecido também como Jesus Cristo, é a figura central do cristianismo e uma das personalidades mais influentes da história da humanidade. Para bilhões de pessoas ao longo dos séculos, ele não é apenas um líder religioso ou um profeta, mas o Filho de Deus, o Messias prometido nas Escrituras hebraicas e o Salvador da humanidade. Seu impacto transcende o âmbito religioso, influenciando arte, filosofia, ética, direito, política e cultura ocidental e, posteriormente, global. Jesus nasceu provavelmente entre os anos 6 e 4 a.C., durante o reinado de Herodes, o Grande, na província romana da Judéia. A data tradicional do Natal, 25 de dezembro, foi estabelecida posteriormente pela Igreja e não corresponde necessariamente ao dia real de seu nascimento. Os evangelhos de Mateus e Lucas descrevem seu nascimento em Belém, cumprindo profecias do Antigo Testamento. Maria, sua mãe, era uma jovem judia prometida em casamento a José, um carpinteiro da linhagem de Davi. A concepção de Jesus é narrada como milagrosa, pelo poder do Espírito Santo. Sua infância foi passada em Nazaré, uma pequena aldeia da Galileia. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos, mas os evangelhos mencionam o episódio no Templo de Jerusalém, aos 12 anos, onde ele surpreendeu os doutores da lei com sua compreensão das Escrituras. Cresceu em uma família judaica devota, observando a Torá, frequentando a sinagoga e celebrando as festas, como a Páscoa. Por volta dos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Esse evento marcou o início de seu ministério público, que durou aproximadamente 3 anos. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu o declarou: "Meu filho amado." Jesus começou a pregar na Galileia com uma mensagem revolucionária. O tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Seu ensino era centrado no reino de Deus, não um reino político ou militar, mas uma realidade espiritual de justiça, misericórdia, paz e relacionamento restaurado com Deus. Seus métodos de ensino eram acessíveis e poderosos. Utilizava parábolas, histórias simples do cotidiano que revelavam verdades profundas, como a parábola do filho pródigo, que fala da misericórdia de Deus, a do bom samaritano, que ensina o amor ao próximo sem fronteiras, e a do semeador, sobre a receptividade do coração humano. O Sermão da Montanha é considerado o manifesto ético de Jesus, incluindo as bem-aventuranças, o ensinamento sobre o amor aos inimigos, a regra de ouro e a ênfase na intenção do coração, em vez da mera obediência externa à lei. Jesus realizou inúmeros milagres. Curou cegos, paralíticos, leprosos e endemoniados. Multiplicou pães e peixes para alimentar multidões. Acalmou tempestades, andou sobre as águas e ressuscitou mortos como Lázaro. Esses sinais eram demonstrações do poder e da compaixão de Deus e evidências de que o reino havia chegado. Ele escolheu 12 apóstolos, homens comuns como pescadores, e um coletor de impostos, para formar o núcleo de sua comunidade. Tratava as mulheres com dignidade incomum para a época, perdoava pecadores publicamente e criticava a hipocrisia religiosa dos fariseus e saduceus, que priorizavam tradições humanas em detrimento da justiça e da misericórdia. A tensão com as autoridades religiosas e políticas romanas cresceu ao longo do ministério. Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém no que hoje chamamos de Domingo de Ramos. Na Quinta-feira Santa, celebrou a última ceia com seus discípulos, instituindo a Eucaristia. Traído por Judas Iscariotes, foi preso no jardim do Getsêmani. Sofreu julgamento irregular perante o Sinédrio, foi entregue a Pôncio Pilatos e, pressionado pela multidão, condenado à morte por crucificação. A crucificação ocorreu na Sexta-feira Santa, no Gólgota. Jesus suportou flagelação, humilhação com coroa de espinhos e manto púrpura, e a morte na cruz, orando: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." Seu último grito foi: "Está consumado." Seu corpo foi sepultado em um túmulo novo, pertencente a José de Arimateia. No terceiro dia, no domingo de Páscoa, as mulheres descobriram o túmulo vazio. Jesus ressuscitou corporalmente,
aparecendo aos discípulos por 40 dias, comendo com eles, mostrando as feridas e explicando as Escrituras. A ressurreição é o evento central da fé cristã, vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo esperança de vida eterna. Após a ascensão aos céus, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no Pentecostes, dando início à igreja. Os ensinamentos de Jesus podem ser resumidos em 2 grandes mandamentos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele pregou o perdão ilimitado, a humildade, a generosidade com os pobres, a pureza interior e a confiança na providência divina. Sua vida exemplificou o serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O legado de Jesus é imenso. O cristianismo, iniciado por um pequeno grupo de seguidores judeus perseguidos, tornou-se a maior religião do mundo. Sua mensagem transformou o Império Romano, inspirou abolições da escravatura, movimentos de direitos civis, hospitais, universidades, obras de caridade e conceitos modernos de dignidade humana e igualdade. Filósofos, artistas e líderes ao longo da história foram profundamente marcados por ele. Mesmo fora do cristianismo, Jesus é respeitado como grande mestre moral por muçulmanos, judeus, hindus e secularistas. Jesus continua desafiando cada geração. Suas palavras: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso", ainda ressoam como convite de esperança em meio ao sofrimento. Seja visto como Salvador divino, profeta, sábio ou figura histórica, sua influência é inegável. Seu chamado permanece atual, uma vida de amor radical, justiça, perdão e transformação interior. Para os cristãos, Jesus não é apenas alguém do passado, mas o Senhor vivo, presente por meio do Espírito e aguardando o retorno prometido para julgar e restaurar todas as coisas. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são as principais fontes sobre sua vida e permanecem como o melhor caminho para conhecê-lo mais profundamente. Mais de 2000 anos depois de sua morte e ressurreição, Jesus de Nazaré continua sendo a figura mais fascinante, controversa e transformadora da história. Ele não se encaixa facilmente em categorias humanas. Não foi apenas um mestre moral, um profeta ou um líder religioso. Para muitos, ele é o próprio Deus feito homem, que veio buscar e salvar o que estava perdido. Sua vida, suas palavras e seu sacrifício ainda hoje confrontam cada pessoa com uma decisão inescapável. Em meio a um mundo cheio de ruído, ansiedade, injustiça e vazio existencial, Jesus se levanta com a mesma voz calma e autoritativa de sempre. "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Não deixe esse texto ser apenas mais uma leitura. Pare por um momento e faça a si mesmo a pergunta mais importante que alguém pode responder: quem é Jesus para mim? Leia os evangelhos com o coração aberto. Experimente orar, mesmo que seja com dúvida. Coloque em prática um único ensinamento dele esta semana. Perdoe alguém, ajude quem não merece, viva com mais integridade. Porque Jesus não veio apenas para ser admirado, ele veio para ser seguido. E a maior aventura da vida começa exatamente no dia em que alguém decide responder ao seu chamado. Curta, se inscreva e compartilhe o canal